A nossa aula de hoje ela tem como objetivo trabalhar os exercícios envolvendo ligações químicas. As ligações químicas que nós tivemos a oportunidade de apresentar para você no módulo anterior, e são as condições necessárias para que os átomos consigam vir a ganhar estabilidade. Para a gente poder começar a fazer os exercícios, eu vou recapitular com você alguns tópicos que eu considero relevantes. O primeiro deles, lembrar dos tipos de ligações. A primeira ligação que eu queria te lembrar aqui é a ligação iônica. O que é que vem a ser uma ligação iônica? Ligação iônica nada mais é do que a ligação de um metal com um não metal. A sua característica principal é juntar alguém que necessita doar elétrons com alguém que necessita receber elétrons. Então, ligação iônica, primeiro aspecto para lembrar, existe transferência de elétrons. Nessa estrutura, obrigatoriamente, um deve ser o doador. Esse doador é o metal. As ligações iônicas envolvem sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Quando eu falo em CNTP, eu me refiro a uma temperatura de 25 graus Celsius e a pressão nível do mar, de 1 atm. As estruturas apresentam solidez, são duros e quebradiços. Possuem pontos de fusão de ebulição elevados. Em solução aquosa ou em líquidos, conduzem corrente elétrica. O seu melhor solvente é a água. Eu coloquei um exemplo aqui e a ilustração desse exemplo. Veja só. O sódio é da família 1A, Na. E o cloro é da família 7A, Cl. Sódio, família 1A, tem uma tendência de quê? Ele precisa ceder um elétron. Quem é da família 7 precisa receber um. Lembre-se que os átomos buscam isso para quê? Para conseguir 8 elétrons na camada de valência. Ou apenas 2, no caso, a comparação com o gás hélio, que é um gás nobre que possui 2 elétrons na sua última camada. Então, dê uma olhadinha aqui nessa ilustração. Observe que o sódio se aproxima do cloro, cede um elétron, você viu passando o elétron lá? Quando isso acontece, quem cede elétrons assume a condição de um íon positivo. O íon positivo a gente chama de cátion. Quem ganha um elétron assume a condição de um íon negativo, a gente chama de ânion. Veja, quando o sódio tem um elétron na última camada, deixa a ilustração começar de novo. Quando o sódio, que está aqui, tem um elétron na última camada, manda para cá para o cloro completou os 8 e o sódio ficou com 8 também na última. Ambos ficaram estabilizados, ambos ficaram assumindo a condição de quê? Da configuração de um gás nobre. Isso é a ligação iônica. A palavra-chave é transferência. A segunda ligação que eu apresentei para vocês foi a ligação covalente. No caso da ligação covalente, a gente tem não metal ligado com não metal, e também temos não metal ligado com hidrogênio. O que acontece? Nas condições apresentadas de ligações covalentes, ambos precisam ganhar elétrons. Então, lá na iônica, você tem um que quer ganhar com quer perder, ótimo. Na covalente, não. Ambos querem ganhar. Como eu não quero ceder elétrons, você também não quer ceder elétrons, o que a gente faz para conseguir ficar estável? Juntamos os nossos elétrons e compartilhamos. Então, a palavra-chave da ligação iônica é transferência. A ligação covalente é compartilhamento. Os compostos covalentes podem ser encontrados nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, a temperatura ambiente. Você viu agora há pouco que a característica das estruturas iônicas é a solidez. Os compostos covalentes são, em geral, gases ou líquidos. Gases ou líquidos são fluidos, tá? Seus pontos de fusão e ebulição são inferiores das substâncias iônicas. Na forma pura, a maioria das substâncias covalentes não conduz corrente elétrica. As substâncias iônicas, a gente chama de compostos iônicos, e aquelas estruturas que têm ligações covalentes, normalmente a gente chama de compostos moleculares. Compostos moleculares. Ligação covalente, compostos moleculares. Ligações iônicas, compostos iônicos. A solubilidade bastante variada, pois existem compostos moleculares polares e apolares. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre isso. Mas a regra é semelhante dissolve semelhante. Isso explica por que eu não consigo limpar minha mão suja de graxa apenas com água. Porque existe uma estrutura polar e uma estrutura apolar. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos de ligações covalentes. Em ambos os casos, os elementos envolvidos precisam ganhar elétrons. Aqui eu tenho um não metal, que é o nitrogênio. Gostaria de corrigir aqui, a família do nitrogênio não é 4, a família do nitrogênio é 5. Deixa eu fazer uma correção aqui, tá?
como eu não tenho como apagar a tela original, eu vou riscar. A família do nitrogênio é a família 5A. Bom, e aqui, o hidrogênio. O hidrogênio não tem família. Tá? Isso aqui foi na hora da confecção da imagem, eu aproveitei uma outra e não fiz a retificação. Então, o nitrogênio, família 5A, e o hidrogênio, que não tem família. O que é que acontece? Ambos querem ganhar elétrons. Se ambos precisam ganhar elétrons, o que é que eles vão fazer? Vão compartilhar. Se eu não posso te fornecer, você também não, o que é que a gente faz? Vamos juntar os nossos elétrons e ficar trabalhando juntos. Dióxido de enxofre, a mesma coisa, ambos da família 6A. Os dois querem ganhar 2 elétrons. Aqui o enxofre em amarelo e o oxigênio em vermelho. O que é que acontece aí? Os dois querem ganhar, então também ligação covalente. Só que essa daqui chama-se covalente comum ou normal, essa aqui chama-se covalente ativa. Também queria alertá-los com relação à classificação das ligações covalentes polares e apolares. É importante saber disso, porque polaridade tem a ver com eletronegatividade. Eletronegatividade é uma das propriedades químicas existentes na tabela periódica e fala sobre a tendência de ganhar elétrons. Então, toda a estrutura polar, amigos, a necessidade de ganhar elétrons implica que eles possuem eletronegatividade considerável. Como é que eu vou fazer a diferença entre ligação covalente apolar e uma ligação covalente polar? É muito fácil. Quando a diferença de eletronegatividade for zero, ou seja, quando os elementos forem iguais, é apolar. Veja, O2, o que é que a gente tem aqui? Tem oxigênio ligado com oxigênio. São iguais? São. Ligação apolar. Vou deixar o exemplo do gás metano por último. Polar, quando as diferenças de eletronegatividade existirem. Ó, o que significa isso na prática? Dois elementos diferentes. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho hidrogênio ligado com quem? Com oxigênio. Assim que você vai ter. Com essa ligação aqui é polar. Os elementos possuem diferentes eletronegatividades. Ácido clorídrico, de novo, ó, HCl. Eu vou ter elementos diferentes. Estruturas diferentes, ligação covalente polar. Estruturas iguais, covalente apolar. Por que é que você deixou o gás metano por último? É o seguinte, quando eu tenho estruturas como o gás metano, onde eu tenho um elemento central com 4 ligantes iguais, olha para cá. Aonde você olhar, você vai ter a mesma coisa, ó. Carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio. Você vai classificar isso aqui de ligação covalente apolar. Aí você poderia me perguntar, Banks, a água, você disse que era polar. Se eu olho para um lado, tem hidrogênio. Se eu olho para o lado, tem hidrogênio também. Aí é a grande sacada. Nas ligações covalentes polares, como a água, o que está acontecendo? Existe sobra de elétrons, meus amigos. O oxigênio ele é da família 6A, mas ele só compartilhou quantos com o hidrogênio? Apenas 2. Existe sobra de elétrons aqui. Então, no elemento central, tendo sobra de elétrons, isso aqui não vai ser covalente apolar. Será covalente polar. Como aqui no carbono não sobrou nada, e são todos iguais, a ligação é covalente apolar. Não esqueça. Covalente apolar, não há diferença de eletronegatividade. Covalente polar, possuem diferentes eletronegatividades. Bom, outra coisa que a gente viu, que eu queria relembrar, são as fórmulas. Ó. Fórmula molecular, que é aquela que a gente conhece, ela indica quantos átomos tem na molécula. Por exemplo, ó, molécula de água, H2O, gás carbônico, CO2. Fórmula eletrônica ou Lewis é aquela que indica os elétrons da camada de valência. Aquela que eu coloco os elétrons representados pelos seus respectivos elétrons da camada de valência, através de pontos ou de X, para mostrar isso aqui, o número de elétrons da camada de valência de cada um. E a estrutural, cada pazinho desse aqui forma uma valência. Ó. Olha aqui, H2O. Tá vendo? É assim que a gente faz. Então, essas três são as nossas fórmulas: molecular, eletrônico ou Lewis e estrutural. Eu coloquei a observação. Você pode encontrar simples ligações, duplas ligações, triplas ligações. Agora, também na tabela periódica, eu queria lembrá-los a estrutura, a distribuição das ligações, né? Ó. A maioria dos elementos são o quê? Metais. Qual a característica dos metais? Ceder elétrons. Quando eles cedem elétrons, eles se transformam em átomos. Os não metais, que esses que estão aqui, entre os metais e os gases nobres, a tendência deles, eles gostam de ganhar elétrons, transformam-se em ânions. Na ligação iônica, a ligação iônica eu tenho atração entre cargas o quê? Opostas. Eu sempre formo um cátion com quem?
com o ânion. Bom, agora vamos para as nossas questões. Lá na página de número 47, depois da gente ter feito esse resumo, essa recapitulação, a primeira questão que aparece para nós na página 47 diz assim: X apresenta subnível energético 6S2, enquanto que o Y apresenta com subníveis mais energéticos 4S2, 4P5. O que significa o 6? Ele tem até o sexto nível de energia. O que significa o 4? Ele tem até o quarto nível de energia. Bom, quantos elétrons o nosso amiguinho aqui tem na última camada? 2. Quantos elétrons o nosso amiguinho aqui tem na última camada? 2 mais 5? 7. Se você for na tabela periódica, quem tem 2 elétrons na última camada é da família 2A. Qual é a tendência? Ceder 2 elétrons. Se você for na tabela periódica e procurar quem tem 7 elétrons na última camada, você vai encontrar que é a família dos halogênios, família 7A. Quem tem 7 faz o quê? Vai receber 1. Antes, como é que é o esqueminha? 1, 2 e 3, pessoal. Família 1, 2 e 3, família 1A, 2A, 3A, elas vão fazer o quê? Ceder. Família 5A, 6A, 7A irão fazer o quê? Receber. Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos imaginar aqui essa situação. Quando eu trabalho com o X e o Y, se um quer ceder e o outro quer receber, que ligação é essa? Ligação é iônica. Vanks, ligação iônica, tudo bem. Agora a minha dúvida, qual tipo de fórmula eu vou criar? Amigos, na hora de constituir a fórmula dessa estrutura iônica, você deve colocar os elementos com a inversão de necessidades. O X tem uma numeração 2, e o Y tem a numeração 1. O que você vai fazer? Você vai inverter aqui. Preste atenção. O doador tem preferência. O doador vem na frente. O nosso doador é o X. Por gentileza, desligue seu microfone. O doador é o X. Você vai pegar o X com o número 1. E o Y vem depois com que número? Com o número 2. Só que você não precisa escrever o 1 na forma. Então, isso aqui é X, Y2. X, Y2. De novo, X tem tendência de ceder 2 elétrons, o Y a tendência de receber 1. Eu inverto as necessidades, ou seja, o 2 do X vai para o Y, o 1 do Y vai para o X. Quem é que vem antes na fórmula? Sempre vem antes na fórmula o doador de elétrons. Prioridade é doador. Então, quem seria a nossa fórmula? XY2. Quem seria a nossa alternativa? A letra C, que diz que é XY2 e a ligação iônica. Na questão de número 2, ele diz o seguinte, ele traz um texto, eu vou sempre lembrar para você, o Exame Nacional do Ensino Médio traz textos enormes, e na hora que a gente vai fazer o exercício, a gente só usa a última frase, o último parágrafo, quer ver? Amianto, conhecido também como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis, ou seja, que não vai ter facilidade de queimar. É empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usados na construção civil, como fibra ou cimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 60, quando estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, aquelas telhas de amianto, as caixas d'água, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio e o óxido de alumínio, MgO e a Al2O3. Em relação ao composto de magnésio, olha aqui, ó, tudo que você leu não precisa, você só quer isso. Em relação ao composto MgO, o resto era só informação. Bom, vamos começar com o MgO, presta atenção. MgO. Mg é de que família? 2A. Oxigênio é de que família? 6A. Esse aqui cede 2 elétrons. Quem é da família 6? Recebe 2 elétrons. Vamos fazer a fórmula deles, para você entender de onde é que vem a fórmula? O doador vem antes, Mg. Você inverte, aqui tem um 2, aqui tem um 2. Mg2O2. Antes, aquilo que você me ensinou está furado, porque a fórmula é MgO. Amigos, simplifique. Você tem 2 e 2. A fórmula vai ser MgO. MgO é uma ligação do tipo iônica. Por quê? Porque um cede e o outro recebe. Tem uma transferência de elétrons. O magnésio transfere 2 elétrons para o oxigênio. Vamos para as alternativas. Lá na questão de número 2, a letra A diz: a ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como ligação iônica. Não precisa mais nem a gente correr atrás de nada. Resposta à questão de número 2 seria a letra A.
Aquele resumo que eu fiz antes de fazer as questões, ele é fundamental. Aprendeu aquilo ali, você não erra a questão de ligação química. Vamos ver aqui a questão de número 3. A fórmula do composto e o tipo de ligação que ocorre quando se combinam os elementos bário e cloro. Bem, amigos, o que é que eu teria que fazer? Fazendo uso da tabela periódica, eu ia encontrar as famílias. Se eu não souber, faça a distribuição de Linus Pauling. Mas se eu souber os nomes, como sabendo referências da tabela periódica, eu sugiro a você que aprenda, mesmo que você não esteja com a tabela, essas famílias, você saber de cor. Se você aprender isso aqui, mesmo sem a tabela periódica, você consegue muita coisa. Lembrando que a tabela periódica ela é fornecida na prova. Obviamente é uma tabela periódica com quantidade menor de informações, mas que você consegue visualizar as famílias, consegue. Por exemplo, família 1A, família dos metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2A, alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 6A, alcogênios. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. 7A, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Você memorizando esta moçada, fica de boa. Quando você fizer isso, você vai olhar lá e vai dizer assim, bário, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eu vi lá na tabela, ou memorizei, o bário é da família 2A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Eu vi que o cloro é da família 7A. Vamos pensar? Quem é da família 2A, para efeito de ligação, cede 2 elétrons. Quem é da família 7, para efeito de ligação, recebe 1 elétron. Pense comigo. Se eu tenho alguém que cede e alguém que recebe, que tipo de ligação que é? É iônica. Banque-se a fórmula. Lembre-se que eu falei. A fórmula, você coloca o doador à frente e você inverte as necessidades. Qual a necessidade do bário? 2. Qual a necessidade do cloro? 1. Então, você inverte. Ó. O número 1 vai para o bário e o número 2 vai para o cloro. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro é o doador. PA1, Cl2. Não há necessidade do 1. Então, você vai ficar só com quem? PaCl2, que tipo de ligação? Ligação iônica. Percebe que ninguém precisa ficar decorando? A gente tem que fazer a interpretação, entendimento. Vamos ver aqui as alternativas. BA2Cl não serve, BaCl não serve, BA2Cl2 não serve, BaCl2 iônica. É essa daqui. Questão de número 3 seria a letra B de dado para a nossa resposta. Na sequência dos seus exercícios, você tem aqui a questão de número 4, que diz assim: por que as pessoas põem gelo nos mictórios? Nem toda mulher sabe disso, mas o arsenal antifedor no banheiro dos homens inclui também limão, casca de laranja e bolinhas de naftalina. Gelo é o método mais eficaz, porque no contato com a urina quente derrete e ajuda a levar o líquido para o esgoto. A temperatura baixa também inibe o crescimento de bactérias, diminui a volatilidade das substâncias, o que dificulta a propagação do odor. Já o limão e a naftalina servem só para mascarar o cheiro da urina recente ou do material acumulado na tubulação. Em bares e restaurantes, o consumo de bebidas alcoólicas e sal aumenta a concentração de amoníaco, responsável pelo odor. Tudo isso aqui você vai perceber que não precisa da resolução dos exercícios. Olha o que é a questão. Vou destacando aqui. O que não significa dizer que você não tem que ler, não. Você tem que ler, mas você tem que saber que a resposta vai estar inserida nesta pergunta. Sobre as moléculas de água, vou colocar a água bem aqui, e a amônia, vou colocá-la bem aqui. O que a gente pode afirmar? Bem, meus amigos, o que a gente precisa fazer? Presta atenção. Hidrogênio precisa o quê? Hidrogênio, ele recebe um elétron, porque ele só tem um. O oxigênio, que é da família 6, recebe 2 elétrons. E ligação é aquela ligação onde você tem os dois querendo ganhar elétrons. Covalente. Quando um ganha, o outro perde, é iônica. E a amônia, Vanks? O nitrogênio da família 5. Ele recebe 3 elétrons. E o hidrogênio, que não tem família, precisa o quê? Ele também recebe um elétron. Conclusão, a amônia também é um composto que precisa ser considerado como ligações covalentes. Eles dois são compostos moleculares. Compostos moleculares. Então, é isso que você tem que saber. A água, bem como a amônia, são compostos que possuem ligações covalentes
e, por consequência, são compostos moleculares. Vamos ver aqui as alternativas. Apenas a água apresenta ligações covalentes. Não, a amônia também. A amônia apresenta 2 pares de elétrons compartilhados e 2 não compartilhados. Ele queria que você fizesse isso. Ó, a amônia ela faz 3 ligações. Quantas ligações você tem covalentes? 3, não 2. C, o que é que diz na letra C? Moléculas de água são covalentes e amônia iônica. Não, as duas são covalentes. Interações da amônia são covalentes apolares. Amigos, quando eu ligo nitrogênio com hidrogênio, eles são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, a ligação seria covalente o quê? Polar. Por eliminação, vai ser a letra E. Tanto a amônia como a água apresentam ligações covalentes entre seus átomos. Resposta da questão de número 4. Marcaremos a letra E. Na questão de número 5, ele fala sobre o dióxido de carbono ou gás carbônico. O dióxido de carbono ou gás carbônico é emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, nas atividades humanas. Segundo o painel intergovernamental de mudanças do clima, o CO2 é o principal culpado pelo aquecimento global, sendo o gás de maior emissão, 78% aproximadamente, efetuado pelos humanos. Levando-se em consideração o texto e sabendo que a molécula do gás carbônico apresenta apenas ligações covalentes, pode-se inferir que preciso aquele texto está de cima? Não. Eu vou usar aqui. Vamos pegar aqui o dióxido de carbono, CO2. Vamos pensar juntos? Carbono é de que família? 4A. Oxigênio é de que família? 6A. Os dois querem ganhar, então de cara é covalente. Vamos fazer aqui uma situação para facilitar o seu entendimento. O carbono tem 4 elétrons. E o oxigênio tem 6. Eu vou compartilhar aqui, Ó, o carbono ficou com 8. Aí eu vou colocar os outros elétrons aqui, que são 6 do oxigênio. Observe, todo mundo ficou com 8. Que tipo de ligação é essa bem aqui que tem um elétron com X do oxigênio e o pontinho do carbono? Tem a ligação covalente. Cada par desse, cada X ponto, cada par é uma ligação covalente. Fica assim, ó. Então, o que é que nós temos aqui? 4 ligações covalentes normais. 4 ligações covalentes normais. Tá? Vamos analisar as alternativas. A molécula do gás carbônico apresenta 3 ligações duplas. Não, 2 duplas. 2 duplas aqui. Uma dupla do lado esquerdo e outra do lado direito. O gás carbônico não é nocivo ao ser humano. É nocivo ao ser humano, sim. Nós precisamos de uma pequena quantidade de gás carbônico, tá, pessoal? Se eu não tivesse gás carbônico, o que é que ia acontecer? Ia ter aquecimento global, a gente precisa de pequenas quantidades. Com o gás carbônico em excesso, a gente tem um aquecimento global. O gás carbônico em pequena quantidade, ele é útil, em pequena quantidade. Letra C. São encontradas nas moléculas do gás carbônico 4 ligações covalentes, certo? Tendo 2 duplas, certo? Resposta da questão de número 5 seria a letra C. Questão de número 6. Considere as seguintes informações sobre os elementos X e Q. Elemento X e Q, ele diz que está o X no segundo período, ou seja, tem 2 níveis, K e L, e o Q também está no segundo período. Mas o que é mais importante aqui para nós, ó, os elétrons são a última camada. O X está no segundo período e tem 4 elétrons na camada de valência. O Q está no segundo período e tem 6 elétrons na camada de valência. Com a consulta a ser feita na tabela periódica, você ia encontrar quem aqui? Você ia encontrar o nosso amigo X sendo o carbono e o nosso amigo Q sendo o oxigênio. Esses são os 2 elementos representados por X e Q. Aí ele diz assim, as combinações de X e Q podem formar quais substâncias covalentes? Meus amigos, para você formar subestruturas envolvendo o CiO, carbono e oxigênio, você tem 2 possibilidades. Você pode formar o monóxido de carbono, pode formar o dióxido de carbono. Você marcaria aqui a letra B de bola para efeito de estruturas que você poderia montar. Lembrando que você tem que se familiarizar com as consultas da tabela periódica, se familiarizar com os períodos, se familiarizar com as famílias. É necessário que você tenha esse cuidado, porque senão você vai se enrolar na hora de fazer exercício.